Boa tarde, ouvintes da Rádio ABC News. Tudo certo, Marcão? Tudo pronto? Estamos no ar, mais uma entrevista, mais uma semana aqui de bateria de entrevistas, mais um dia nessa terça-feira, com pré-candidato a prefeito, né? Como sempre, que é a nossa proposta do nosso programa das 16 horas, entrevista ABC News. E para levar informação, apresentar os novos candidatos, apresentar propostas, o que pensam, e lembrando que eles têm algumas agendas a cumprir até realmente ser o candidato, de fato, de determinados partidos, e um deles é a filiação, tem que estar afiliado até dia 4 de abril, e aí começa outra corrida até a convenção, e que determina que, de fato, será candidato para ir para o front, né, para pedir votos, mostrar suas propostas, planos de governo, que é importante, a gente ficar atento a plano de governo de cada candidato, né, aquele candidato que chega, que você percebe que ele não tem o domínio do plano de governo, você já começa já a fazer a sua seleção por aí, eu acho que ele tem que vir bem afiado. Mas antes de começar a nossa programação aqui, a gente já entrou de uma vez, um pouquinho atrasado, coisa de 4 minutos, com a nossa técnica do Marcão aqui, que deu uns probleminhas na internet, mas estamos aqui, ao vivo, para quem estiver nos ouvindo e para quem estiver nos acompanhando aí no Facebook, na nossa página oficial ABC News, ou melhor, ABC News Oficial, você encontra a gente lá, Grupo ABC News é mais fácil, lá no Facebook, você consegue assistir ao vivo, você você vai visualizar o nosso candidato, o pré-candidato que está aqui hoje. Já estamos ao vivo, direto do Facebook. Lá no Instagram também você pode acompanhar, mandando mensagens, e pelo nosso WhatsApp, né? Que ainda eu não decorei, mas é o 93446-6653. Então é isso, a gente está ao vivo aqui com mais um pré-candidato, um rapaz novo, né? Mostrando aí que está disposto, cheio de saúde para começar nessa luta, e o que eu costumo dizer sempre aqui, cada um deles que se colocaram na posição de ser um pré-candidato e futuro candidato a prefeito de Diadema e das outras cidades e do Brasil inteiro, já são pessoas corajosas, valentes, porque não é fácil você ir para o front para pedir voto hoje, principalmente, o político está em baixa, mas ainda há salvação, e aí vai depender de vocês aí, de nós, né, eleitores, na hora de escolher os nossos candidatos, e algumas regras básicas, quer saber do plano de governo, acompanhar as redes sociais, quais são os projetos, principalmente dos que já estão aí na questão dos candidatos a vereadores, os que estão hoje como vereador, o que ele colocou de proposta, o que ele recusou, o que ele disse não, isso é muito importante, você já consegue ter uma linha, né, de raciocínio com relação a isso. Os que ainda não testaram a cadeira, que vão pela primeira vez, de repente, ganhar a eleição, você pode buscar a vida dele, hoje as redes sociais estão aí, qual que é o trabalho dele, o que ele pensa, isso é muito importante hoje, você estudar cada candidato que você vai votar. E também o candidato a prefeito, né, que é a nossa proposta desse programa de entrevista aqui, a ABC News, todos os dias, às 16 horas, a gente entra ao vivo para fazer esse bate-papo. E agradecer a todos que já passaram por aqui, e já vou logo apresentando aqui o nosso entrevistado de hoje, que ele é o Johnny Rich, 32 anos, casado, pai de 2 filhas, empresário de Diadema, formado em comunicação e pós-graduação em telecomunicações e mídias digitais e MBA. Bom, só o currículo dele já mostra que é um rapaz intelectual, né, que gosta de estudar. Aqui fala que ele também é formado em comunicação, então deve ser um colega aqui, né, de trabalho, já deve ter passado por algumas emissoras, é jornalista, né? Então, um currículo desse a gente já pode, né, analisar com uma certa diferenciação até de muitos que estão aqui se propondo a ser candidato. Então, Johnny, eu queria que você começasse, né, fazendo uma apresentação sua, falando há quanto tempo você mora em Diadema, tem uma situação que aconteceu nas redes sociais, uns tempos atrás, de falar, o Johnny viaja muito e tal, e hoje você vai poder explicar por que tantas viagens para fora, para o exterior, né? O que não é nada de errado, né? Vamos ver o que ele tem para falar. Se você é morador de Diadema, e por que essas viagens internacionais com frequência, Johnny? Boa tarde.
Boa tarde, Elias. Boa tarde a todos os internautas que nos acompanham pelo Facebook. Primeiro, eu queria agradecer, Elias, o convite e o espaço que você está dando aos pré-candidatos aqui da nossa cidade e falar que esse tipo de conteúdo, esse tipo de embate é o que nós estamos precisando. Todos nós sabemos que Diadema existem muito poucas mídias, né? São mídias que, na maioria das vezes, são parciais e não falam, de fato, o que acontece na nossa cidade, né? São mídias ligadas ao governo. E ter um grupo de comunicação como a ABC News aqui na nossa cidade fortalece muito. E eu queria parabenizar você pelo seu trabalho, primeiramente, e falar que nós temos muito apreço pela Rádio ABC News e pelo grupo ABC News de Notícias. Muito obrigado, Johnny. Bom, vou me apresentar, eu sou o Johnny Rich, tenho 32 anos. Desses 32 anos, 31 anos aqui na cidade de Diadema, sou morador da cidade de Diadema, né? Eu fui criado no bairro do Eldorado e moro lá hoje, inclusive, ainda não abandonei minhas origens. Como você mesmo disse, eu sou formado em comunicação, pós-graduado em telecomunicações e tenho também MBA em telecomunicações e novas mídias digitais, pela UFF do Rio de Janeiro. Né? Então, a minha trilha aí de vida, a minha vida foi estudar. Isso é o que mantém a minha linha de raciocínio. Eu acredito que a informação e a educação são os pontos principais para a evolução de qualquer sociedade, né? Sou empresário também do município, escolhi Diadema para ter a minha empresa justamente para identificar quais são as dificuldades que os empresários têm no município. Por que os empresários estão abandonando o município? Nós podemos comprovar que ano após ano nós temos um esvaziamento da arrecadação pública. As empresas estão indo embora do município e passando a pagar impostos em outros municípios. Por que isso está acontecendo? Né? Existe uma mudança muito grande no sistema de arrecadação e o sistema de produção das empresas, e eu quis, de fato, colocar à prova por que as empresas estavam abandonando o município. Né? Então, a minha empresa é constituída no município, moro no município há 31 anos, e eu gostaria de falar sobre a questão das viagens. Todo mundo fala, pô, Johnny, mas você não para em Diadema, você viaja muito. O meu trabalho pede que eu viaje e conheça outras culturas, outros países, eu até gosto disso, inclusive. A maioria das viagens que eu faço é pela minha empresa. É uma assessoria que as pessoas pagam. A minha empresa é do ramo de tecnologia financeira, né? Eu faço intermediação de ativos digitais. Então, muitas pessoas estão querendo saber dessa inovação financeira que está acontecendo, todas essas fintechs que estão espalhadas por São Paulo e pelo mundo afora, e como essas empresas estão se concretizando no mercado atual. Né? E a minha função é justamente passar uma assessoria para essas empresas que querem começar, para esses empresários que querem ter uma startup, para esse mercado que está emergente e tem muito o que contribuir com a nossa sociedade. Então, a maioria dessas viagens que eu faço são viagens a negócios, né? São palestras em diversos países. A última palestra foi agora na Suíça, onde eu tive a oportunidade de falar para alguns empresários locais o advento dos criptoativos dentro do mercado de fintechs. A integração dos pagamentos digitais com os pagamentos normais que já são feitos normalmente, né? Então, graças a Deus, eu tenho essa oportunidade de explorar outras culturas, explorar outros países, de estreitar os laços e relacionamentos do empresário que vive aqui no Brasil e do empresário que quer emergir fora do Brasil. Então, a minha função hoje, dentro desse contexto, é estreitar os laços e transformar isso numa rede, num conglomerado de coisas, unificando sempre o sistema financeiro. Bacana. Agora, eu tenho uma curiosidade com essa sua explanação, sua resposta. Um garoto que nasceu, viveu ali no Eldorado, né? De repente se envereda para uma área assim que normalmente não é preconceito, nada, mas a gente na periferia não vê um garoto com essa intenção, não sei hoje com as redes sociais e a internet e tudo isso, mas e ganhar vida e se profissionalizar nessa questão de moedas, criptomoedas, alguma coisa do tipo assim,
Como é que foi sair dali do Eldorado e ter essa cabeça de partir para esse conhecimento, trazer essa especialização para você e passar a sobreviver disso, né? Quem foi o incentivador, ou você mesmo, de repente, que pelo seu currículo aqui de acadêmico, aqui você é um cara que sempre buscou, estudou, pós-graduado, então, em determinado momento, você falou, vou fazer criptomoeda. Mas assim, lá no começo, no Eldorado, que a gente não vê isso, acho que de cada 10, um sai para ser o que você está propondo a ser como empresário nesse ramo. Vamos lá. Toda a minha trilha é baseada na educação. Eu acredito que a fórmula do sucesso é a informação e a educação, né? A minha formação, o meu intuito com isso era sempre agregar informação. Os meus pais foram muito rígidos enquanto a isso. Eu sempre tive um objetivo maior, que era estudar mais, aprender mais, se especializar mais. Eu tenho uma frase que o meu pai usa que se você for fazer alguma coisa, você tem que ser o melhor naquilo que você faz. E essa é uma frase que eu levo para a minha vida. E não tem como nós conseguirmos chegar em nenhum lugar de destaque sendo uma pessoa desinformada e nem tampouco sem estudo, né? Então, eu passei boa parte da minha vida, acabei os estudos, quer dizer, acabei não. O último curso que eu fiz foi ano retrasado, e eu estou em constante aprendizado todos os dias, e eu acho que é isso que move. O que eu tenho para falar é que, assim, não importa o ambiente em que você vive, não importa a sociedade que você vive, o que você precisa fazer é dar valor àquilo que te faz, àquilo que te satisfaz, aquilo que vai impulsionar a sua vida, né? É evidente que aonde eu moro hoje, e nós temos diversos exemplos de pessoas que deram errado, ou pessoas que foram para caminhos não tão benéficos, muitos morreram, outros estão presos, outros estão por aí. Isso é a base para você olhar e ver, poxa, é isso que eu quero para minha vida ou eu quero algo mais? Se você quer algo mais, você tem que partir do pressuposto que você tem que estudar, que você tem que ir além, que você tem que ter informação. E como eu consegui me engajar nessa área foi justamente estudando, frequentando outros círculos que não o meu, frequentando outras áreas, conversando com pessoas, estudando os mercados todos e vendo oportunidades. São essas oportunidades que nos fazem diferenciados. Você acha uma oportunidade, você se agarra nela, você consome informação, você estuda sobre ela e aí você começa a desenvolver um trabalho, né? E sem trabalho, Elias, nada dá certo. O importante é assim, o que você disse, eu também acredito que é pela educação que a gente começa a construir de fato dentro das nossas casas, na nossa vizinhança, no nosso entorno e assim por diante. E é isso. Todos nós sabemos, principalmente os políticos sabem disso, mas infelizmente a educação não anda tão bem, há muito tempo não anda tão bem, isso são dados o tempo todo sendo colocado e publicado aí nos jornais todos os dias, né? Mas enfim, vamos mudar um pouco de assunto aqui. Recentemente, acho que foi o ano passado, você acabou pontuando nas pesquisas. Isso para quem ainda não tinha se lançado como pré-candidato, mas já tinha os rumores dentro da política de já os pré-candidatos nascendo, a questão do próprio PSL, que estava muito forte, você já conseguiu se organizar e colocar seu nome como candidato. E como foi para você ver nessa pesquisa essa pontuação, seu nome aparecendo? Bom, Elias, primeiramente, eu queria agradecer as pessoas que indicaram meu nome, né, à frente desse projeto. Eu acho que as pessoas identificaram que Diadema precisa de um perfil diferente de pré-candidato. Eu acho que as pessoas estão cansadas dos velhos políticos, dos mandatos eternos dos vereadores, do modelo de administração dos prefeituráveis, que na cidade de Diadema é uma catástrofe. Nós passamos por 30 anos de um governo petista, de esquerda. Após esse governo petista, nós estamos passando por 8 anos de um governo do Lauro Michels do PV, né? Ou eu posso até falar que não é nem um governo, é um desgoverno, né? A cidade recuou em diversos aspectos, em vez de nós estarmos evoluindo, nós estamos regredindo,
né? Então, eu acredito que essa indicação foi uma maneira de mostrar para a população que nós estamos querendo mudar, que nós estamos querendo mudança, que nós estamos querendo perfis de políticos diferentes, ou nem mesmo políticos, pessoas que possam administrar a cidade como se fosse a sua própria empresa, né? Visando sempre o bem-estar social, as questões como saúde, segurança, educação, e moldar isso como se fosse de fato uma empresa, com seus departamentos, com a sua estrutura organizacional e cobrar de fato das pessoas que estão lá que façam e que promovam um serviço de excelência, né? Eu acho que esse que foi o objetivo dessa indicação do PSL. E também uma outra coisa que eu acho que aconteceu foi o seguinte: o protagonismo que o PSL teve no Brasil inteiro, né, fazendo um dos maiores números de deputados, tanto federais quanto estaduais, fazendo a presidência da República, fazendo candidatos ao Senado, como o Major Olímpio. Eu acho que isso foi o que deu a entender que a sociedade ela quer mudança. Inclusive, o protagonismo que o PSL teve aqui no município nas últimas eleições, né? A direita se uniu em prol do Bolsonaro, em prol do PSL. Inclusive, quero até mandar um abraço aqui para o pessoal do MPO, que é um grupo de direita dentro do nosso município. O pessoal do MBL aqui no município também de Diadema, que está apoiando a nossa candidatura, né? E o pessoal do Aliança, que está querendo o seu espaço como partido, querendo crescer, querendo mostrar que eles também vieram para mudar. Queria mandar um abraço para todos eles e falar que o que nós temos que fazer é estarmos unidos. A direita ela tem que se unir. Ela tem que mostrar que esse tipo de política que realmente faz a diferença, né? A direita promovendo sempre o avanço da população, sempre o avanço dos serviços públicos, sempre tratando os serviços públicos como um sistema de gestão aprimorado, né? Eu acho que é basicamente isso. E na questão da última eleição, que teve uma expressividade, o PSL aqui na cidade, e recentemente teve uma ruptura, né, na questão do PSL, o presidente Bolsonaro sai do PSL, acabou esvaziando, vocês acabaram ficando um pouco distante, o diretório municipal, aqui no caso de Diadema, ajeitaram as coisas. Então, esse protagonismo do presidente, por exemplo, Bolsonaro, você acha que vai conseguir se manter no PSL? E também como que você está vendo ainda o presidente Bolsonaro na sua administração aí? Então, eu acredito que, de fato, o presidente Bolsonaro está indo por uma linha que é realmente a linha da mudança, né? Que é a linha do avanço, que é a linha da... Eu acredito isso. E eu quero acreditar também que ele está muito comprometido com o avanço econômico do nosso país, né? Sobre essa questão do PSL, o que aconteceu foi o seguinte: houve uma mudança na direção estadual antigamente, né? O filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, ele assumiu a presidência do Estado, e eu acredito que ele foi mal assessorado nessa questão, que ele dissolveu diversos diretórios espalhados pelo Brasil. E isso gerou um certo desconforto com toda a classe que justamente trabalhou para a eleição do presidente Bolsonaro, que trabalhou para a eleição do Major Olímpio, que trabalhou para a eleição da Joyce Halsemann, a eleição da Janaína Pascoal, né? Então, o que aconteceu? Houve essa ruptura dentro do partido, o partido se dividiu entre duas alas, a bolsonarista dos filhos do presidente e a ala do Luciano Bivar, que é o nosso presidente nacional. E eu acredito que o Eduardo Bolsonaro, no estado de São Paulo, ele foi mal assessorado, né? Em vez dele compor com os partidos, com os diretórios que estavam montados, que ajudaram e trabalharam na eleição, não, houve uma ruptura. Ele dissolveu o diretório e colocou pessoas indicadas pelos assessores dele. Não foi nem por ele nem conhecia as pessoas de fato que colocaram esses cargos. Vocês perdem também o diretório? Enfim. Sim, nesse momento o PSL do município foi dissolvido, aí após diversas conversas, após a saída dos personagens do PSL, uma nova direção se instituiu, que é a direção do Júnior Bozella, e nós fomos reconduzidos à presidência do PSL, né? Houve a recondução do Marco Germano à presidência do PSL no município. Eu vejo essa ruptura como uma coisa maléfica, porque o nosso objetivo não é levar o Brasil para trás.
Nosso objetivo é progresso. E com o governo que nós apoiamos. Nós apoiamos o governo que está instituído hoje. Nós apoiamos as pessoas, os personagens. Nós apoiamos o senador, nós apoiamos os deputados. E nós queremos e vamos cobrar, de fato, que eles façam uma política certa, uma política correta, uma política do avanço, né? Então, esse mal-entendido ele foi solucionado. O Marco Germano foi reconduzido à presidência do Diretório Municipal e a diretoria do PSL indicou meu nome para a pré-candidatura, né? Então, eu vejo dessa maneira. Que foi com o deputado federal, o Bozella, o primeiro... Júnior Bozella, exato. Isso, Júlio Bozella, né? Júnior Bozella. E, então, quer dizer, você volta nessa estrutura, o deputado vai a público, e presidente estadual também do diretório, né, de São Paulo. Sim, ele hoje ele é presidente estadual. Vai a público no vídeo, que é o comum hoje, chega muito mais rápido e fala que você é o pré-candidato aqui de Diadema, então está bem consolidado. A gente sabe que tem muita coisa para acontecer, chegando até a convenção, né, consistente até lá, pode muita coisa acontecer, mas está seguro ali? Você sentiu uma segurança, que ele chegou a falar de apoiadores, como Joyce, Raíssa, a própria Janaína, o Arthur Duval, né, que está sem partido hoje. É claro que você vai falar que teve uma consistência, né, quando ele fala e cita seu nome como pré-candidato a prefeito de Diadema, com total apoio dessas pessoas. Como é para você ter o apoio dessas pessoas, né, que tiveram tantos votos aqui em Diadema e praticamente no estado de São Paulo? Eu me sinto primeiro lisonjeado, né? Porque ter um grupo desse apoiando uma candidatura numa cidade que sempre foi predominantemente de esquerda, é um avanço, eu acredito que é um avanço, e eu fico lisonjeado por ter essa missão de corromper esse ciclo esquerdista dentro da nossa cidade. Eu gostaria de só agradecer o apoio que eles estão me dando e falar que, se depender do nosso projeto, Diadema vai ser a cidade mais tecnológica e vamos voltar a crescer, como deveria ser. Crescimento, né? Todos os governantes, todos os prefeitos que passaram, pelo menos aqui pela cidade de Diadema, e a gente vê em outras cidades também, eles sempre reclamam da crise, porque não tem dinheiro, eles têm que rebolar para poder investir ali, acolá, enfim. Sempre tem as suas desculpas, vamos dizer assim. Mas estamos aqui novamente no mais um pleito de 2020, onde algumas pessoas como você, provavelmente hoje tem 8 pessoas, se chegar a 5 na hora lá de realmente ser candidato, já será bastante. Então, assim, a pessoa sabe que está com crise, se fala o tempo todo nisso, mas tem gente querendo ser candidato, né? Para mudar a cidade, para tentar mudar a situação financeira e econômica da cidade. Na sua posição como empresário, já gerencia uma empresa, um gestor, o que você pretende fazer para aumentar a arrecadação da cidade, que é o que se precisa para poder investir de volta para a cidade? Bom, Elias, primeiro nós temos que identificar o que aconteceu, né? O primeiro ponto, e aí eu acredito que a administração de uma cidade, ela é bem parecida e bem próxima do que é uma administração de uma empresa, né? Primeiro a gente tem que identificar onde está o problema. Qual é o problema da cidade? É queda na arrecadação? É falta da aplicação da arrecadação corretamente? É altos gastos? É uma folha de funcionário grande? Qual é o problema de fato da cidade? A pesquisa que nós fizemos, nós identificamos que, além da queda da arrecadação, o dinheiro está sendo mal gasto, né? Nós sabemos que os empresários, principalmente os metalúrgicos, estão fugindo da nossa cidade por conta da falta de diálogo com o executivo, né? O que o empresário ele precisa nesse momento de crise, nesse momento de abalo? Ele precisa de um apoio do governo. Nós sabemos que o quanto é difícil tocar uma empresa, o quanto é difícil você ter um faturamento, o quanto é difícil você manter um grupo de funcionários ativo, e a prefeitura não conversa, não existe um diálogo entre o executivo e os empresários, um diálogo efetivo, um incentivo, uma ajuda, né? O que nós pretendemos fazer é justamente estreitar esse laço do executivo com o empresário, entender quais são as dificuldades, entender por que
que eles estão saindo do nosso município. E o que a gente pode fazer para eles voltarem, né? Nós já temos diversas ideias de como reconduzir o empresário dentro do nosso município. Dentre essas ideias está a reestruturação das empresas, né? Nós estamos dentro do advento da tecnologia, do advento da internet, do advento das mudanças, da indústria 4.0, da tecnologia. Nós não podemos ignorar esse fato. E por que não transformar Diadema num dos maiores polos de tecnologia do estado de São Paulo, né? As empresas elas só precisam de um lugar, de um lar, né? De um acolhimento. Então, o que nós pretendemos fazer é conversar com essas startups, essas fintechs, trazer elas para o nosso município, aumentar a arrecadação, conversar com os empresários de manufatura e fatura, e construção, e metalurgia, e entender qual é a necessidade deles. O que eles precisam? Incentivo fiscal? Porque a política de incentivo fiscal que impera hoje no nosso município é pífia. Não tem nem como a gente começar a conduzir um diálogo desse tipo. Os empresários precisam de fato de uma ajuda, né? Seja uma redução do ISS, seja uma redução de outro imposto, que não o IPTU, porque o que a prefeitura sabe é reduzir IPTU de empresário, contratou, reduzir IPTU. Isso não, de fato não ajuda ninguém. Nós temos que expandir isso, entender essa necessidade e propor novas melhorias. Então, o nosso contexto de aumento de arrecadação é o entendimento do universo que nós estamos hoje, a projeção de novas empresas para dentro do nosso município. Eu vou dar um exemplo para você. Nós temos hoje diversas startups de mobilidade urbana. São elas Uber, são elas 99, Cabify, nós temos agora a Yellow, a Green. Essas empresas, elas investem em infraestrutura, elas disponibilizam bicicletas elétricas, patinetes elétricos, carros, para o transporte das pessoas. Por que não fazer com que essas empresas venham para o nosso município, se estabelecerem no nosso município, ter a sede aqui? Todo mundo sabe que essas empresas, o custo de infraestrutura que elas têm é pequeno e o pagamento de imposto é alto. Por que a gente precisa construir grandes empresas, se a gente consegue montar startups e consegue arrecadar o mesmo ou mais do que uma empresa de grande porte arrecada? Então, assim, são visões futurísticas, são a aplicação da tecnologia na gestão e na visão desses empresários é o que vai fazer Diadema ser uma cidade mais atrativa para esses empresários voltarem. Então, você acredita que, pelo que eu estou vendo, você está visando realmente o futuro, está olhando para questões digitais, que é também a sua área, é algo que é pouco explorado no município, eu acho que até no Brasil também, acho que é um mercado que está crescendo aí. Essa mudança total que a gente está vivendo hoje, que é a Revolução 4.1, né? 4.0, essa é o futuro, e esse seria um dos projetos principais que você ia trazer para fazer essa arrecadação crescer. Isso. Um dos nossos projetos, de fato, é tentar transformar a Diadema num maior polo de tecnologia. Criar, eu vou exemplificar aqui, como se fosse o Vale do Silício, nos Estados Unidos, né? Trazer empresas embrionárias para dentro do nosso município, empresas que não consomem tanto espaço físico, né? Mas que têm um volume financeiro grande, têm uma estrutura financeira grande, que pagam impostos, que estão dispostas a crescer junto com o município. Então, além de conversar com os empresários que já estavam aqui, ou que estão com dificuldades, é propor novas empresas para dentro da nossa cidade. Não fechar as portas. Diadema é uma cidade extremamente bem localizada. Nós fazemos divisa com a capital, São Paulo, e estamos a 40 minutos do Porto de Santos. Então, por que não transformar isso numa rota também de transportes, né? Eu acho que Diadema é muito mal explorada, tanto pelos empresários quanto pelo executivo. E fazer essa junção, fazer esse convite, tornar a Diadema mais atrativa é o papel do executivo, e é isso que nós vamos tentar fazer. Isso também poderia incrementar na seguinte questão: você traz esses empresários,
você coloca de alguma forma que eles tragam um retorno, além de pagar imposto, por exemplo, alguma coisa voltada para pesquisa nessa área? As empresas que vão adentrar a nossa cidade ou que nós estamos dispostos a trazer são são dos mais diversos serviços, desde serviços financeiros, a mobilidade urbana, estrutural, construção, transportes. Então, assim, evidentemente que empresas desse porte também virão. O que nós precisamos, de fato, é entender a necessidade deles, para fazer para criar um projeto atrativo para todos eles. Um projeto bem audacioso, né? Mas se não for assim, não tem sucesso. Não adianta nós sentarmos numa cadeira e ficarmos de enfeite lá. Nós precisamos, de fato, agir. Nós precisamos de medidas de austeridade, nós precisamos de corte de gastos, nós precisamos investir mais em saúde, investir em educação. Para isso, não adianta continuar gastando uma folha gigante. Nós precisamos de serviços mais otimizados. Nós precisamos da ajuda da tecnologia. Nós precisamos treinar os nossos servidores a oferecer um serviço de qualidade. Porque o cidadão que paga o imposto, ele não quer ser humilhado no hospital. Ele não quer ser humilhado num ponto de atendimento da prefeitura. Ele quer receber um serviço de qualidade, pois ele está pagando imposto para isso. E o imposto do cidadão ele tem que ser valorizado. E na questão da saúde, você acompanha bastante Diadema, já que você entrou nessa questão. Primeiro que também entraria as startups nessa questão da saúde, eu acho que cabe muita empresa aí também. Mas hoje o que nós temos não é uma tecnologia tão boa assim, ou nada talvez, né? Mas enfim, a saúde de Diadema, como que você melhoraria, como que você está vendo hoje essa questão, até se o investimento, se você tem uma noção de questão de investimentos na saúde, né? Como que você está olhando hoje a saúde de Diadema? Olha, os dados que nós temos são os que o próprio prefeito mostra para todo mundo, né? Ele gasta R$1 milhão por dia na saúde de Diadema, né? Primeira coisa que nós temos que fazer na saúde é identificar aonde está sendo gasto esse dinheiro. É em recurso humano? São em médicos? São em estrutura? São insumos? Primeiro, revisar todos os contratos ativos da prefeitura com essas empresas que prestam serviço. Verificar se o preço que está sendo cobrado é de fato o preço que custa o serviço, né? Porque com R$1 milhão por dia, você faz muita coisa na área da saúde. A questão da otimização que você falou é uma questão primordial. O que nós temos que fazer? Não é só informatizar os pontos de saúde, que são as UBSs, é interligar esses pontos de saúde com os hospitais municipais. Porque o primeiro atendimento da pessoa não é no pronto-socorro, não é no hospital municipal, é na UBS do lado da casa dela, onde ela vai fazer os seus exames frequentemente, onde ela é acompanhada pelo médico da família, onde ela trata de diversas doenças. Nada mais inteligente, nada mais primordial do que você fazer uma interligação. Se essa pessoa ela já tem um tratamento dentro da UBS, que é próximo da casa dela, 2, 3 ruas depois da casa dela, essa UBS ela tem que ter um sistema de informação registrado. Quantas vezes essa pessoa passou por aquela consulta, quais são os últimos exames que ela fez, quais são os problemas que ela tem de saúde. Quando ela for parar no hospital municipal, o médico consegue puxar a ficha dela e já tem um quadro formado de quais são os problemas, se ela tem, se ela não tem, quais foram os últimos exames que ela fez, se não. Mas para isso, nós temos que interligar a UBS, os locais de coleta de exames, os locais que façam os exames e os hospitais municipais. Então, só esse fato já nos tira muito tempo de atendimento. Eu vou dar um exemplo para você. Muitas pessoas nos reclamam hoje que elas têm quando elas têm algum problema, elas procuram a UBS. Para elas conseguirem uma consulta com o médico de especialidade, são 3 meses, 2 meses, você tem uma consulta com o médico de especialidade. Quando você se apresenta ao médico essa consulta, o médico te pede exames. Para você fazer um exame, demora mais 2 meses, 3 meses. Quando você termina o exame, até o exame chegar até você, demora também mais um tempo. Se a gente tiver essa interligação e a gente conseguir fazer com que a UBS se comunique com o sistema de marcação de exame ou de realização de exame e esse exame fique disponível online, esse tempo de chegada já não existe mais.
E o próprio médico dela, da UBS ou do hospital, já consegue ter esse panorama dessa pessoa, toda a ficha médica dela ali. Exame de sangue, último exame de sangue, quais são as doenças, qual é o estado clínico. Entendeu? Então, assim, existem diversas coisas que nós podemos fazer na área da saúde que podem simplificar o atendimento. O que não dá, Elias, é para a gente continuar da maneira que a gente está. Demorar 3 meses para uma consulta de especialidade, você ir até um hospital igual o HM e ser humilhado por atendentes, ou dormir no chão, ou dormir em macas precárias, ou não ter insumos básicos como luvas, seringas. Isso é o descaso com a população. E eu acho que R$ 1 milhão por dia dá para fazer muita coisa. Só precisa encaminhar, reduzir custo, verificar aonde está sendo gasto a maior parte, o que a gente pode fazer para intensificar esse tipo de serviço de excelência. É isso aí, a gente está aqui hoje, para quem acabou de sintonizar a radioabcnews.com e também o nosso Facebook, o Grupo ABC News. Nós estamos aqui hoje com um pré-candidato a prefeito de Diadema, o Johnny Rich, né? Rich, como você quiser falar. Como eu falei, a gente está no Facebook ao vivo, né? A famosa live. Estamos também na radioabcnews.com. E depois você vai poder ver, como as outras entrevistas dos outros candidatos, na íntegra lá no nosso Facebook. Depois a gente joga também um podcast aí na rádio, para quem preferir usar da rádio. Só para dar uma informação na questão, eu acho assim que hoje o município está um pouco saturado, acho não, mas enfim, a gente tem algumas informações, por exemplo, o IPRED, chegam a se falar de questão de 1,5 bilhão aí, a própria folha de pagamento, e a outra questão é a própria saúde. Então, acho que esses três vão ter que conversar um dia. O IPRED, não se pode nem falar que é culpa do prefeito, é uma coisa que vem de 2002, se eu não me engano, com o Felipe, alguma coisa, uma lei que foi criada, e enfim, foi criado o IPRED. Então, vem se tendo uma dívida que vai se protelando, e assim vai crescendo essas bolas de neve, né? Até mesmo na questão da saúde, por exemplo, você tem aí informações de médico que chega a receber R$70 mil por mês, com plantões e tal, só que a gente vê uma saúde que não está boa de fato. Então, assim, o cara, 70 mil por mês, por conta de plantões, só que a gente ouve a população reclamar que chega no hospital e não é atendida, ela às vezes acha que não foi o médico que atendeu, foi uma enfermeira, fica naquela dúvida, não teve um bom atendimento. Bom, o salário, se realmente for verdade, chegar a 70 mil com bonificação por causa de plantão, eu acho que já é um absurdo, né? Mais grande. R$70 mil, quantos médicos você não consegue contratar por mesmo serviço? Então, assim, são coisas que, de fato, se estiver acontecendo, tem que ser revisto, talvez agora será o próximo prefeito que vai fazer uma limpa, tem que vir um prefeito também de coragem para mexer em algumas coisas. Por exemplo, você vai mexer com IPRED, envolve funcionalismo público, então, assim, é complicado, né? Eles são fortes, uma categoria forte, né? Você tem que ter uma boa conversa com o Legislativo, com a Câmara, eles terem uma inteligência de que vai ter que mexer com isso, mesmo perdendo votos, mas pensando no futuro, né? Então, quando os vereadores, os próximos que chegarem aí, essa legislação provavelmente já não vai fazer mais nada, agora começou a campanha para todos, espero que não, espero que começam a sessão, hoje é quarta? Amanhã é quarta, volta a sessão de Diadema, por exemplo, então que eles voltem com ideias para a população, num coletivo, de que vai fazer um efeito direto na vida das pessoas, que é o que a população, o brasileiro em todo lugar, mas estamos falando de Diadema, a gente quer uma melhoria nos setores públicos, nas políticas públicas da cidade. Então é isso. Ô, Johnny, eu queria fazer uma pergunta. Você respondeu perguntas aqui que bem inteirado na questão das questões públicas, né? Você já trabalhou em algum cargo público, já foi um assessor, um comissionado? Não, nunca tive um cargo público. A vivência que nós temos no administrativo de uma empresa é o que nos avaliza para justamente tentar o serviço público, Elias, nada mais é que do que uma corporação cheia de departamentos, como você tem na sua empresa, né? O fato de você se preparar para ter um cargo numa empresa multinacional, por exemplo, já te credibiliza para você poder administrar uma cidade, no meu ponto de vista.
Porque é muito mais eficiente uma pessoa que administra uma multinacional, que tem diversos departamentos, que tem gastos, que tem funcionários espalhados por diversos países, tem que tratar com pessoas, que tem que ter um serviço de excelência, porque no serviço privado é assim. Se você não promove um serviço de excelência, você não dá valor ao teu cliente, ele vai embora. Um serviço público não tem essa opção. Qualquer serviço que for prestado, a pessoa tem que continuar, porque ela precisa daquilo. Então, uma pessoa que toca uma empresa, que tem ciência de como funciona um sistema orçamentário, um sistema de gastos e um sistema de folha de funcionário, tem todo o gabarito para poder administrar uma cidade. É evidente que a política municipal influencia muito na administração da cidade. Muitas coisas a gente só pode executar por força de lei, e todos nós sabemos que quem faz as leis é o legislativo, então são os vereadores. Nós temos que começar trazendo um novo grupo de vereadores para dentro da nossa cidade. Não vai colar, a população não vai admitir mais os vereadores antigos, vereadores de 3, 4, 5 mandatos, que estão há todo esse tempo na cidade, e o que eles fazem? Aumenta os próprios salários. Inclusive, isso é um ponto fundamental que eu até queria mencionar aqui. O objetivo da pessoa que presta o serviço público para a população não é ficar rica, não é ganhar dinheiro. Se ela quer ganhar dinheiro, ela tem que ir para a iniciativa privada. O dinheiro está na iniciativa privada. O serviço público é para você ajudar as pessoas, é para você fornecer serviços de excelência para pessoas. É esse que é o objetivo da função pública, seja do executivo, seja do legislativo. Inclusive, eu até estou vendo com a minha assessoria jurídica, porque o salário que eu ganharei de prefeito, eu não quero nem ter esse salário. Eu vou investir na própria cidade. Vou tentar consolidar esse polo de tecnologia, investir em empresas que queiram vir para a nossa cidade, voltar esse dinheiro que eu vou ganhar como prefeito para dentro do nosso município. E se também não puder, vamos doar. E se também não puder doar, a gente vê o que faz. Mas esse salário, ele é para mostrar que nós não temos que ganhar, nós não temos que pensar financeiramente, nós temos que pensar nas pessoas. Estão na fila dos hospitais, morrendo. Pessoas que não têm leito nos hospitais. Pessoas que demoram 1 hora para percorrer um percurso de 8 quilômetros para ir trabalhar. É nessas pessoas que nós temos que pensar. É na pessoa, na mãe de família ou no pai de família, que é assaltado no ponto de ônibus, que tem o seu celular furtado, que tem seus pertences furtados. É a pessoa que compra um celular nas Casas Bahia em 10 vezes e tem que comprar um a cada 2 meses porque é assaltado. Então são essas pessoas que nós temos que pensar. Então eu já falo logo, esse salário de prefeito, eu até abdico dele. Não sei nem se juridicamente a gente pode fazer isso, mas se puder, vai ser uma das nossas ferramentas. Ou reverter ele para incentivos dentro do nosso município, ou fazer doação, ou o que o jurídico permitir que nós façamos. Que nós temos que isso é para mostrar para as pessoas que os políticos velhos que só se preocupam em aumentar os seus próprios salários, como se antigamente 10 mil e tantos reais fosse pouco por um vereador ganhar por mês, e fazer pouco a sua função, que é fiscalizar o executivo, aprovar as contas do prefeito que foram recusadas todas as vezes pelo Tribunal de Contas. Então, isso é um voto de confiança que eu dou para os eleitores de Diadema, e mostrar que a gente não está aqui pelo salário, a gente está aqui pelo trabalho. O aumento, diga-se de passagem, foi por defasagem da inflação, né? Eu não tive aumento, muitas pessoas que trabalham, o aumento que teve aí do salário mínimo foi ínfimo até, mas estamos falando de uma questão macro, mas mesmo assim a justificativa não pegou bem. Uma atualização salarial em cima de um salário de 10 mil e poucos reais, enquanto quem é atingido pela inflação, de fato, somos todos nós que consumimos. Mas quem é mais impactado? A pessoa, o servidor que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, ou o vereador que ganha 10? Além de todos os benefícios que ele tem na Câmara. Se a gente analisar que tem juiz aí recebendo aposentadoria de quase 200 mil reais... Pois é, então assim... É tudo válido, só não é válido para o geral, para a coletividade. A população, Elias, a população ela está de olho nisso. Ela está cansada desse tipo de político. Político que está lá só pelo benefício próprio.
Ele está lá para ganhar o seu salário, está lá para votar a favor do prefeito se tiver um benefício, ele está lá para isso. Então, é esse tipo de político que a sociedade não quer. E ela mostrou nas urnas a quantidade de novos deputados que foram eleitos. Principalmente essa galera do MBL, essa galera de movimentos sociais de rua, essa galera da direita nova. Isso mostra que a população ela quer renovação, ela quer pessoas novas. Então, esse é o recado que a população está dando para as pessoas que querem ser políticas. E está buscando. Interessante que está todo mundo falando isso, a própria Regina Duarte falou esses dias, né? Que é legal que chegou nesse momento onde as pessoas estão buscando ouvir mais política, saber quem são as pessoas. E eu vi que você também agora ficou um pouco indignado na sua resposta, ao falar que o político está lá para fazer políticas públicas, trabalhos públicos para a coletividade. Como que você, qual foi o momento que você falou, vou me inserir, eu vou me candidatar, eu vou fazer parte da política e ser um candidato? Foi alguma indignação que surgiu? Na verdade, foi vendo as políticas municipais da cidade onde eu vivo, que é Diadema, daqui da nossa cidade, e o que me despertou essa vontade de fazer a diferença foi os relatos de vizinhos, de amigos, indo no posto de saúde e não ter remédio. Indo no posto de saúde e esperar 3, 4 meses por uma consulta. É a sensação de insegurança que eles têm. Vai ao ponto de ônibus, é assaltado, é morto por um par de tênis dentro do nosso município. Foi isso que me indignou. Então, assim, nós estamos com uma proposta completamente de direita. Hoje nós temos a maior e melhor plataforma de direita do Brasil, que é a do PSL. Nós temos políticas de inovação, tecnologia, sustentabilidade. O que nós precisamos é votar em pessoas que queiram promover o avanço da política, a atualização da política. Essa é uma palavra que eu bato bastante. Nós precisamos nos atualizar. Do mesmo jeito que você compra um dispositivo e você precisa atualizá-lo, você precisa atualizar o seu pensamento. Você precisa se adaptar ao momento que você vive. Se você vive num momento de vacas magras, de queda de arrecadação, você tem que enxugar as contas. É igual na sua casa. Na sua casa, quando o seu orçamento está curto, o que você faz? Você corta entretenimento. Você já não vai no shopping, você já não vai no cinema. Você espera você ter esse dinheiro para você poder consumir. E num sistema público é igual. Nós não temos que gastar além do que nós podemos. Nós temos que adequar o orçamento que nós temos às necessidades. E aí é cortar o mal pela raiz. E aí nós precisamos cortar privilégios, tanto do legislativo quanto do executivo. Reduzir a máquina pública. Para que tantos funcionários comissionados para bater palma para prefeito em lançamento público? É isso que eles fazem. Então, assim, alguns deles, não todos, porque eu conheço alguns comissionados que realmente trabalham, que realmente vestem a camisa, né, do serviço público. Então, essa indignação é o que promoveu a nossa ideia de partir por um projeto diferenciado, de partir por um projeto inovador, de partir por um projeto atual e atualizado. Bacana. Lembrando aí novamente que a gente está aqui com o pré-candidato a prefeito de Diadema, o Johnny Rich, do PSL. Ô, Johnny, você falou de direita e esquerda, uma plataforma da direita que cresce, e como você acha que vai ser difícil, por mais que teve um voto de legenda de quase 197 mil, né, aqui na cidade, 80 mil foram só os candidatos a federais e estaduais, e você acha que vai ter essa potencialidade aqui num território que foi dominado muito tempo pelo PT e que estão se falando que vai ser muito difícil dessa vez, né? Você acha que vai ser difícil? Vai ser esse confronto PSL e PT, Johnny e Felipe? Olha, Elias, eu não sou muito a favor de rivalidades e nem de lados. Eu sou a favor dos melhores projetos, né? Eu espero que o embate seja entre PSL e PT. Se for esse embate, a sociedade vai entender e vai ver que o nosso projeto é um projeto diferenciado, é um projeto de progresso, é um projeto de atualização, é um projeto de inovação. O que aconteceu no cenário para presidente da República, tomara que se reflita aqui na cidade. O que o povo precisa entender de fato, Elias? Precisa conhecer os seus candidatos.
qual dos candidatos à prefeitura de Diadema já foi servidor público? Já teve um cargo ou como vereador, ou como assessor do prefeito, ou como secretário do prefeito, ou até mesmo como prefeito. O que nesse período eles fizeram para melhorar a política do nosso município? O que a pessoa que era assessora do prefeito fez de diferente no cargo dela que mudou e melhorou a gestão pública? Essas perguntas que a pessoa tem que fazer. E não a pergunta que a maioria das pessoas fazem, que a pergunta é o seguinte: o que o Elias fez por Diadema? O Elias não fez nada por Diadema porque ele nunca foi político. Ele nunca foi prefeito, ele nunca foi vereador. Ele não tem a obrigação e nem a obrigatoriedade de mostrar, fazer a diferença dentro do município, porque essa é a posição dos políticos que são eleitos. Então, a pergunta é diferente. É diferente. Não é o que ele fez por Diadema, é o que ele pode fazer por Diadema. Então, cada vez que a pessoa se pergunta, ela tem que perguntar assim, tá, mas o que ele pode fazer por Diadema? Aí ela vai passar a conhecer a proposta, a plataforma de governo da pessoa e entender quais são as propostas e se essas propostas sugeridas são de fato o que as pessoas querem. Por exemplo, não adianta a gente sugerir, vou dar um exemplo aqui, saúde. Não adianta a gente sugerir uma construção de um hospital novo, sendo que nós temos instrumentos dentro do nosso município capengando. Nós temos um quarteirão da saúde que não funciona. Tem muito espaço e pouco serviço. Para que a gente vai construir um prédio novo se nós temos um prédio que foi construído nem muito antigo e não funciona direito? Nós temos que investir no que tem, fazer ele funcionar. Quando ele funcionar na sua plenitude e não der conta do atendimento, aí nós pensamos em um outro instrumento. Aí nós pensamos em um outro prédio, nós pensamos em equipamentos novos, nós pensamos em pessoas novas, em serviços novos. Enquanto a gente não funcionar com o que tem, não adianta construir um novo. Vai construir um novo, o prédio vai ficar lá e vai fazer igual o quarteirão, ficar vazio e sem funcionário. Então isso não adianta. E na questão do... o que você fez por Diadema, entra também aquela questão, né, de que ficou afastado, nunca, né, teve uma ligação com a comunidade, o que eles pensam. Isso você tira dentro de um governo eleito, você começa... Porque você tem que vir com o pensamento de trabalhar para o coletivo, não para grupos. Exatamente. Então, assim, na questão da política, nós sabemos que tudo é o quê? Quanto mais gente estiver do meu lado, mais voto eu vou ter, porque eu tenho um candidato com 10 mil votos, vereador com 5 mil votos, e de fato, no final, o cara que foi lá votar, ele foi induzido de alguma forma por algum grupo. Então, não é o que a gente fez por Diadema, não é, eu saí de Diadema, voltei agora, quero ser candidato. Tem todo o direito, está lá na Constituição, todos brasileiros e tal, né? Então, eu acho que é um discurso que tem que acabar, a população tem que ficar de olho nisso. Quem está em cargos públicos, quem está como vereador e como prefeito, vai poder falar que fez, mas você escolheu ele para fazer de fato. E agora também você pode escolher outras pessoas, ou manter, no caso do prefeito não dá mais, já foi a reeleição dele, agora você vai ter que escolher um novo de fato. Então, e o dos vereadores fica a nosso critério, deixar os mesmos ficar, mas tudo vai depender de fato de vocês. E você vai ter vereador que está 2, 3 mandatos aí, fez já bastante coisa, vai poder no seu reduto dizer, eu fiz, ele não fez, mas e aí? E o resto? E o outro lado da cidade? A cidade é muito grande, então não comporta um discurso de que eu fiz, mas ele fez só para aquele grupo. Então ele não teve voto só daquele grupo. No final ele fala só, né, vamos dizer, para a patotinha dele ali, né, que está muito bem próximo. Sim, e esse é um outro detalhe que a população tem que se atentar. O vereador, quando ele é eleito, ele não é eleito para ser vereador do bairro dele. Ele é eleito para ser vereador da cidade como um todo. É fiscalizar o prefeito. É propor leis que de fato vão melhorar a vida das pessoas. É enfatizar e mostrar para o prefeito que de fato ele está ali, está fiscalizando, e ele quer de fato um serviço diferenciado. Essa é a função do vereador. A função do vereador não é pintar guia, não é roçar mato, não é nada do tipo. No máximo um requerimento para o prefeito fazer. Exatamente. Ou mandar fazer. É evidente, se porventura a prefeitura não tem estrutura,
tem estrutura. Mas se porventura não tiver, não custa nada. E ele também gostar de fazer, não custa. Sim. Ele pode fazer, mas esse não é o trabalho que a sociedade precisa ver de um vereador. E que A sociedade precisa ver que o vereador vá no embate com o prefeito, vá de fato aos encontros, que analise as propostas do executivo e faça a sugestão de melhorias. É isso que é a função do vereador. Mas como acaba se tendo muito esse trabalho que é louvável também, mas a população confunde, né? Acha que o trabalho do vereador é lá fazer o mutirão sempre e tal. Não, mas tem uma coisa muito maior ainda que ele pode fazer e que esse mutirão não precisará ser feito pelos moradores do bairro. Exatamente, porque assim, você paga 10 mil reais para um vereador para ele roçar o mato da esquina. Então tem que começar a analisar dessa forma. É esse o dinheiro que você está pagando? É para isso que você está pagando o vereador? Ou você está pagando o vereador um salário de 10 mil reais para ele fiscalizar as ações do prefeito? Daqui a pouco a gente vai entrar no contexto que ele podia contratar, mas está pegando o trabalho da pessoa, né? Que poderia estar ali. Não é assim. Às vezes, a maioria das pessoas que fazem isso, exceto algumas, não são todas, e olha, eu estou falando de novo, não são todas as pessoas, mas a maioria que faz isso é para ganhar mídia. É para ser mostrado, é falar, eu estou trabalhando. Eu preferia que ele estivesse trabalhando lá, recusando as contas do prefeito, que o TCU já tinha responsabilidade, é lógico. Exatamente. Não que tá com perseguição com o prefeito. Não, a perseguição ela não é benéfica, nem para a direita e nem para a esquerda. Nem para um governo de progressista e nem para um governo esquerdo. Não é benéfica. O que é benéfico é a análise e o critério que é eficiente. Qual que é o mais eficiente? O que é o correto? O correto é você brigar com o prefeito ou mostrar para ele e falar assim, prefeito, é o seguinte, o que você propôs aqui não condiz com a realidade. Eu acho que você poderia fazer dessa maneira, e propor isso em plenário, para os outros amigos vereadores votarem. Né? Essa que é, de fato, o que a população espera do vereador. Essa que é a função do vereador. Né? E é isso, o que a gente está discutindo aqui nesse momento é o quanto o vereador e o prefeito e o seu secretariado trabalham em prol da população, do munícipe. Nada mais. Os salários deles são pagos com impostos, os quais eles se tornam nossos funcionários. E é isso que a população tem que colocar na sua cabeça, que eles são nossos funcionários. E você pode sim, educadamente, pará-lo na rua e falar que ele está errado, se ele estiver certo também. Então é isso, quando a gente tiver essa consciência de que eles são nossos funcionários, se o Johnny chega lá, a Prefeitura de Diadema, ele é o nosso funcionário, ele vai começar a perceber, os políticos irão começar a perceber de Diadema que é de outra forma que a banda toca. Mas, Johnny, a gente está chegando no final da nossa programação, o papo foi legal. Queria deixar uma pergunta, que é a pergunta que sempre todos, ainda como não tem uma resposta definida, mas a gente procura entender, que é como que está aí essa discussão, a composição, se você já conversou com pessoas para ser vice, enfim. Olha, nós estamos conversando com muitas pessoas. Né? Ainda bem que existem muitas pessoas que estão aderindo ao nosso projeto naturalmente, estão entendendo a evolução que o país está tendo com a plataforma de direita, com novas ideias, com ideias atuais, com ideias jovens, com pessoas jovens, com pessoas que têm ainda disposição para lutar a favor da população. E nós estamos ouvindo todas as propostas, né? Ainda temos vaga na nossa chapa de vereadores, então você que está assistindo a gente, que quer ser um vereador ou quer tentar uma vaga no Legislativo pelo PSL de Diadema, entre na página PSL Diadema no Facebook, mande uma mensagem para a gente, que você será conduzido, abriremos as portas para você, conversaremos e entenderemos qual é de fato o teu objetivo e daremos a chance de você chegar lá também. Porque o que nós precisamos são pessoas de bem, são pessoas que de fato queiram fazer a mudança. Então você que está aí sentado e está assistindo essa entrevista e você quer uma vaga no Legislativo, quer sair candidato a vereador, venha para o PSL, fale com a gente, nós daremos todo o atendimento para você e conduziremos você até o pleito eleitoral, até uma cadeira no Legislativo. Enquanto a vice, Elias, nós temos algumas propostas, né? Algumas pessoas já procuraram a gente, estamos conversando. O que nós precisamos identificar é o seguinte. Qual que é o perfil de um vice, é isso? É uma plataforma de direita? É um partido de direita? É um partido conservador, mas liberal na economia? É um partido que, de fato, quer o progresso da cidade de Diadema? Tem candidatos que têm o perfil do PSL?
Perfil jovem, perfil atual, perfil de pessoas, né, nem que não sejam jovens, mas que tenham uma mente evoluída, que tenham uma condição de propor ideias que de fato vão melhorar a vida das pessoas. O lugar deles é no PSL, e aí a gente pode até abrir um espaço para conversar de vice, se tiver esse tipo de perfil, né? É isso aí, a gente vai chegando ao final aqui às 17h05 de mais um programa da Rádio ABC News, que foi transmitido pelo Facebook, e também pela radioabcnews.com. Obrigado a todos aí que estiveram nos ouvindo e nos assistindo pelo Facebook, e obrigado, até amanhã, às 16 horas novamente, com mais uma entrevista aí de um pré-candidato a prefeito de Diadema. Até mais.